Paulo, ele fala de fé, lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, ele fala algo muito interessante, ele fala assim, consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Paulo fala, existe um elemento fé, que ele precisa ser exercido na sua vida, mas ele só é exercido através daquilo que você ouve de Cristo. E é nesse caminho de ouvir do Cristo que você exerce a sua fé. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, ele fala algo interessante. Eu falo, existem várias maneiras de se viver, mas nós vivemos pela fé. Nós que cremos no Cristo, vivemos pela fé. 1 João, no capítulo 5, no verso 4, João fala algo muito interessante. Ele fala assim, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Então a gente vai ver, quando a gente olha para o contexto bíblico, para os textos bíblicos, que a fé, ela é um grande elemento, que faz com que a gente caminhe, que faz com que a gente amadureça, que faz com que a gente vença as tempestades da vida. E eu queria compartilhar com os irmãos essa noite um texto bastante interessante, que ele fica em Marcos, no capítulo 10, a gente vai ler do verso 46 ao verso 51, é uma história muito conhecida, mas essa história, ela fala de um caminho de fé, e pode ser que você precise observar na tua dinâmica, na tua caminhada, elementos necessários para que você possa fazer da sua caminhada uma caminhada de fé. O texto diz o seguinte, a partir do verso 46, então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego, ânimo, levanta-se, e ele está te chamando. E lançando sua capa para o lado, soltou-se de pé imediatamente e foi em direção a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. E disse Jesus, vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele se recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Uma história muito conhecida, uma história que retrata um homem que vive num contexto de exclusão, que vive às margens da sociedade, por causa da sua condição física, e diante de Jesus ele tem uma grande pergunta. Jesus, ele fala, o que você quer que eu te faça? Interessante que Jesus, ele tem nessa simplicidade da pergunta, que às vezes parece ser muito óbvia, mas ela retrata uma profundidade muito grande. Quando Jesus ele se aproxima de um homem no templo de Betesda, aquele homem, o texto diz que ele está lá há 38 anos, esperando que alguém o ajude a entrar num tanque, quando as águas são agitadas. E Jesus, ao aproximar daquele homem, Jesus fala, você quer ser curado? Poxa, mas se aquele homem está ali há tanto tempo, é óbvio que ele quer ser curado. Mas o interessante é que essas perguntas óbvias de Jesus, ela quer trazer para a gente profundidade. Ela quer trazer para aquele que responde uma consciência da sua própria resposta. E esse texto ele é muito rico de elementos que possam ser elementos que fortaleçam a nossa fé, que criem em nós uma fé suficiente para que a gente enfrente tantos desafios que têm se apresentado a cada um de nós. E o primeiro elemento que eu quero destacar na vida desse personagem
é que a fé, ela precisa ser um movimento aonde nós cremos que Deus está atento ao nosso clamor. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, diz o texto, o homem, Bartimeu, cego, aquele que está na beira do caminho, aquele que está excluído, aquele que não consegue andar por si só, aquele que tem as suas dificuldades físicas, ele percebe naquele Jesus vindo à sua direção uma grande possibilidade. O texto diz que ele grita: Jesus, filho de Davi. Crê que Deus está atento ao meu clamor. Parece que não tem jeito. A gente vê que constantemente nos encontros de Jesus, ele está atento aos clamores. E esse atento de Jesus é materializado pelo um toque no meio de uma multidão. E Jesus ele fala assim: alguém me tocou. E os discípulos falam: Senhor, claro que te tocaram, a multidão está aqui, estão te apertando, nos empurram de um lado e de outro. E Jesus fala: não, alguém me tocou diferente. É no olhar que Jesus ele dá, é num toque que Jesus faz para curar um leproso. É no olhar que o texto vai dizer, lá em Mateus 9, a partir do verso 35, que Jesus, por onde ele ia, ele manifestava elementos do reino dos céus, e ele era movido por intensa compaixão. Salmos 34, no verso 15, diz que os olhos do Senhor contemplam o justo e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Deus está atento ao seu clamor. Pode ser que as interferências externas dificultem você de perceber que Deus está atento ao seu clamor. Mas pela fé, meu irmão, você precisa crer que Deus é um Deus atento ao teu clamor. Pode ser que a multidão esteja fazendo barulho demais. Pode ser que vozes tentam te calar, como tentaram calar Bartimeu, repreendendo, falou: você está gritando muito, você está falando muito, fica quieto, fica na sua, Jesus vai passar. Pode ser que você viva uma experiência onde a tua sensação é de que Deus não está te ouvindo, porque a tempestade está forte demais, o vento está fazendo barulho demais, as pessoas do teu lado estão agitadas demais, mas você precisa crer pela fé que Deus está atento ao teu clamor. Não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de colocar diante de Deus a tua petição. Não deixe de levar ao altar, aos pés do Senhor, aquilo que está afligindo o seu coração. Porque Deus, ele está atento ao teu clamor. E aqui não é se Deus ele consegue te ouvir, se as pessoas falam baixo, não. Deus ele está atento ao teu clamor, independente das tempestades que te cercam, independente das vozes que tentam te calar, independente das situações que tentam te paralisar, Deus está atento ao teu clamor. Não deixe de clamar, porque se existe uma verdade no caminho da fé, é que todos nós precisamos compreender que Deus está atento ao teu clamor, ao meu clamor. Então, meu irmão, não deixe de clamar. Mas o texto ele vai falar de mais experiências desse homem. E ele vai falar que chega um determinado momento que Jesus ele ouve esse clamor. A multidão está cercando Jesus, as pessoas estão falando para o cego calar a boca, mas Jesus ouve o clamor daquele homem. E Jesus ele fala assim: manda chamá-lo. E o texto vai dizer algo interessante, que prontamente aquele homem, ele pega a sua capa, que o protege do frio, joga de lado, se levanta e vai ao encontro de Jesus. Existe um elemento da fé, é que nos ergue, que te coloca de pé, é que te levanta daquelas situações que você não acredita que pode ser levantado, que te coloca como um agente diante da tempestade, que coloca você como alguém que consegue reagir aos dias difíceis, mesmo quando eles ainda são difíceis, porque aquele homem, ele não levanta quando é curado, ele ainda levanta dentro da sua condição de cego. Se é certo dizer
que na fé, nesse caminho de fé, eu preciso compreender que Deus ele está atento ao meu clamor, também é certo dizer que a fé, ela me coloca de pé. A fé, ela me faz reagir. A fé, ela me faz enfrentar os desafios. A fé, ela me faz romper com a minha inércia, com a minha paralisia. Ela me tira da minha zona de conforto, ela me coloca em movimento. Foi assim com esse homem. Prontamente, quando ele ouve que Jesus o chama, ele se coloca de pé e vai em direção a Jesus. Pode ser o que te falte hoje, para que você viva esse caminho de fé, é uma fé que te levante. Mas uma fé que te levante durante a tempestade. Pode ser que você está parado demais, acuado demais, recolhido demais, esperando que tudo isso se passe, mas o que Jesus ele quer te encorajar é que uma fé em Deus é uma fé que te faz reagir, te faz enfrentar os desafios. Fica de pé, meu irmão. Pela fé em nome de Jesus, levanta. Pela fé em nome de Jesus, reaja. Pela fé em nome de Jesus, sabendo que Deus ele te ouve, haja de forma diferente. Não se diminua, não se paralise. Não espere que as situações mudem, mas comece a se levantar, comece a caminhar, comece a ir em direção a Jesus. Ele está te chamando e essa fé é uma fé que tem que te colocar de pé. Essa fé que nos escraviza no lugar, fazendo que nós sejamos vítimas, é uma fé que nos adoece. A fé em Cristo é uma fé que te coloca de pé, é uma fé que te direciona para um caminho, e a experiência desse homem, ele vai avançando. Interessante que, quando esse homem, ele tem um encontro com Cristo, Cristo faz uma pergunta muito óbvia: o que queres que eu te faça? E esse o que queres que eu te faça, para Bartimeu aqui, é algo muito interessante, porque o que Bartimeu pede de Jesus é algo novo, é uma mudança da realidade. Ele não pede coisas, ele não pede bens, ele não pede uma casa, ele pede mudança de realidade. Ele fala assim: ó Jesus, eu quero ver, eu não quero ser o mesmo, eu não quero ter a mesma condição, viver da mesma forma, mas para que isso não aconteça, eu quero ver. Aí sim faz sentido ouvir uma pergunta óbvia de Jesus para aquele homem, que pode ser que aquele homem viveu a vida toda nessa condição, e ali diante de Jesus, e Jesus ele fala assim: ó, o que você quer que eu te faça? Aquele homem poderia falar assim: ó Jesus, eu quero bens, eu quero riqueza, eu quero poder, eu quero ser incluso na sociedade, eu quero. Jesus, ele chega para Jesus e fala: ó, eu quero uma mudança, eu quero deixar de ser quem eu era, eu quero passar a enxergar. Mas mais interessante da resposta é novamente a pergunta de Jesus, porque Jesus ele desafia Bartimeu a compreender que diante de Jesus a gente suplica por aquilo que somente Ele pode nos dar. Porque Bartimeu ele poderia seguir a seguinte lógica: beleza, Jesus ele pode me dar uma condição melhor? Pode, mas o meu esforço, a minha fé que me coloca de pé, a minha fé que me faz reagir às dificuldades da vida, ela também pode trazer para mim isso. Mas a cura da cegueira, somente Jesus poderia fazer. Jesus fala: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E ele fala assim: entendi, Jesus, entendi nessa tua pergunta, que a resposta, ela precisa ser um encontro com aquilo que somente o Senhor pode fazer por mim. Eu quero ver. Esse é um grande desafio para a nossa caminhada de fé. É que normalmente a gente está diante de Jesus, e Jesus está perguntando o que a gente quer que Ele faça, e a gente quer que Ele faça aquilo que a gente pode fazer. Você está pedindo para Jesus aquilo que você pode fazer. Você está pedindo que Jesus, Ele altere um comportamento, Ele altere uma realidade de relacionamento que cabe a você fazer. E Jesus ele fala: não é isso, Felipe, eu não estou perguntando se você quer que eu faça aquilo que você pode fazer, porque se você pode,
Entenda que essa fé que você tem em mim vai te trazer elementos suficientes para responder a esses desafios. Entenda, olhe para mim e me peça somente aquilo que eu posso fazer por você. E Bartimeu fala: eu quero ver, muda a minha realidade. Isso eu não consigo fazer, Jesus. Isso não tem condição de eu fazer. Isso não tem como ser alterado na minha vida, a não ser por ti, a não ser através do milagre. E qual é o desafio nosso em relação a isso? São duas situações. Normalmente, queremos o que não necessitamos. Você pede muito aquilo que você não precisa. Você clama muito por aquilo que você não tem necessidade. Você intercede muito por aquilo que não tem nada a ver. Mas também tem uma segunda situação. Você necessita de muita coisa que você não quer. Você está diante de Jesus e Jesus quer curar a tua vida. Jesus, ele quer trazer perdão sobre a tua vida. Jesus, ele quer trazer restauração sobre a tua casa. Jesus, ele quer trazer restauração pela tua família. Jesus, ele quer trazer algo novo para a tua vida. Jesus, ele quer te curar de vícios. Jesus, ele quer te trazer bênçãos espirituais para a tua vida. Jesus, ele quer te dar algo que você não quer. Porque o que você quer não é aquilo que ele quer. Não é aquilo que você precisa. Você está pedindo para o mestre. Você está diante do mestre, do filho de Davi, do Messias, do Salvador, e você está pedindo para ele aquilo que você não necessita, porque Jesus sabe o que você precisa é perdoar. Jesus, ele sabe o que você precisa é abençoar pessoas, é ser generoso. Jesus sabe o que você precisa é respeitar as pessoas, é ser amoroso. Jesus, ele sabe o que você precisa, e essa pergunta, ela te responsabiliza, porque Jesus, ele devolve para você uma autoavaliação sincera do que realmente cada um de nós precisamos. Essa fé, ela te encoraja a chegar diante de Jesus e falar para ele o que realmente você precisa. O que é que você precisa, meu irmão? O que é que você precisa na sua vida que somente Jesus pode fazer? O caminho do exercício da fé é um caminho que nos encoraja a, diante de Jesus, suplicar por aquilo que somente Ele pode fazer pelas nossas vidas. Perdemos tempos demais, súplicas demais, orações demais, querendo aquilo que não precisamos. O que eu quero que te faça? Bartimeu responde: eu quero ver. Eu quero alteração de vida, eu quero a mudança de realidade, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero que eu não dependa mais das pessoas, eu não quero ficar marginalizado, eu não quero ficar mais na beira do caminho, eu quero ver, eu quero ter autonomia de vida, eu quero responder por mim próprio. Olha o exercício de fé, quando você consegue pedir para Cristo aquilo que você realmente precisa. Faça uma avaliação sincera da tua vida, da tua pessoalidade, da tua caminhada, e peça para Jesus aquilo que você precisa. Se você precisa perdoar, peça para Jesus que coloque perdão no teu coração. Se você precisa deixar hábitos antigos, peça a Jesus para te dar força, para te libertar. Se você precisa tirar mágoas do coração, ressentimentos do coração, peça a Jesus para que possa te dar forças e condição de fazer isso, mas diante do mestre, não perca tempo pedindo para ele aquilo que você pode fazer por si só. Essa é a fé vivida por Bartimeu. Por fim, essa fé de Bartimeu, que faz com que ele entenda que Jesus vai ouvi-lo. Essa fé de Bartimeu, que faz com que ele compreenda que ele precisa estar de pé, ele precisa se erguer. Jesus chamou, ele vai. Ele não quer saber se é cego, ele não sabe onde Jesus está, mas ele vai, porque ele sabe que vai chegar onde Jesus, ele está ouvindo a voz, é lá que ele está e ele vai. Essa fé que colocou de pé, lançou as capas de lado, abandonou aquilo que ele possuía para ir em direção a Jesus.
Essa fé que faz com que diante de Cristo ele peça realmente aquilo que Cristo pode dar para ele, que é aquilo que é necessário para a vida dele, vida nova, transformação. Ele quer ser uma nova pessoa, ele quer alteração de realidade. Mas o texto ele poderia parar por aqui. Mas Bartimeu faz algo aqui muito interessante, porque ele começa a exercer um caminho de fé que proporciona para ele uma nova caminhada. Não é simplesmente Jesus fazer aquilo que você realmente precisa, mas você precisa se comprometer com uma nova caminhada. É como se Jesus chegasse para aquela mulher e falasse assim: ó, cadê aqueles teus acusadores? E ela fala assim: ó, foram todos embora. E Jesus ele fala: ó, eu também não te condeno, mas vá e se comprometa com o processo de não pecar mais. Vá e não peques mais. E Jesus ele fala aqui para esse homem no final: vá, disse Jesus, você foi curado, agora vá. E o texto vai dizer que a fé daquele homem o curou. Não foi uma palavra, não foi algo que Jesus disse, mas foi o processo da fé, da vida, da entrega, de se colocar em pé, de clamar a Jesus, de saber que ele é o filho de Davi, que ele era o Messias. Todo esse processo vem trazendo para ele essa consciência de que a palavra de Cristo era o suficiente para que ele pudesse ser curado. Então essa fé proporcionou para aquele homem uma cura, mas também proporciona para ele algo novo, um novo caminho, porque Jesus aqui, ele fala algo muito interessante. Ele fala: ó, Bartimeu, vai agora. E o texto vai dizer que Bartimeu não foi. Jesus mandou e ele não foi, porque o texto diz que Bartimeu começou a seguir Jesus pelo caminho. É algo novo, é algo novo de Deus para a tua vida. Esse encontro de fé que te coloca diante de Cristo proporciona para você um novo jeito de ser. Jesus ele falou: ó, pode ir, Bartimeu. E o Bartimeu entendeu que não era para ir, era para seguir Jesus. Em nenhum lugar do Evangelho você vai ver isso acontecer de novo, porque para os discípulos Jesus convoca: vem e me segue. Para o jovem rico, Jesus ele falou: ó, vende tudo que tem e me segue. Para o demoniado de Gadara, ele fala: Jesus, eu vou contigo. Jesus fala: não, você não vai comigo, vai, segue o caminho, anuncia, dá testemunho. Mas aqui é o contrário, aqui Jesus não convoca, aqui é aquele homem restaurado, diante de uma nova possibilidade de vida, ele faz escolhas, ele se compromete, ele fala: eu não vou, mas eu vou te seguir, eu vou me comprometer com o Senhor. Depois do milagre, da mudança, Bartimeu seguiu Jesus, estrada fora, diz o texto. Ele não abandonou Jesus, ele quer andar, ele quer dar o seu testemunho, que não é mais aquele marginalizado. É necessário gritar muito, para que as pessoas entendam isso, que nesse encontro com Cristo, existe possibilidade de vida nova, vida que segue a Jesus, vida que está no caminho com Jesus, vida que foi restaurada, mas vida que está conectada, porque todo esse processo de um caminho de fé, ele acontece comigo e acontece contigo. Pode ser que você tenha vivido experiências de fé na tua vida, que te conduziram a clamar muito por Jesus, a pedir a Ele somente aquilo que Ele pode te dar, a te colocar de pé, de joelho, noites e noites, para que você reaja àquilo que é intransponível. Mas pode ser que depois de todo esse processo, dessa mudança, onde Jesus tirou de você aquilo que te bloqueava a ser uma pessoa autônoma por si só, você tenha se paralisado. Você não foi, você nem seguiu, você não se comprometeu, e você volta de novo aos mesmos ciclos, porque o que te falta é entender que a fé em Jesus nos proporciona uma nova caminhada. É uma caminhada com Cristo e ela é constante.
é uma caminhada que te faz diante do novo, diante da nova criatura que você é em Cristo, você consiga testificar, testemunhar tudo aquilo que Jesus tem feito por você no mundo. Então, meu irmão, eu quero te encorajar, que essa fé, que eu sei que você tem, em crer que Deus Ele está ouvindo o teu clamor, que seja a mesma fé que te proporcione, depois da cura, viver algo novo, se proporcionar, viver uma nova caminhada. Para Bartimeu, foi um não, Jesus, eu não vou. Jesus chamou todo mundo menos Bartimeu, mas autônomo, como homem que voltou a enxergar, que tem possibilidade de escolher, ele faz a escolha. Diferente daqueles que foram convocados, Bartimeu aqui, ele decide seguir. E esse é o desafio maior da fé. É quando a gente restaurado, quando a gente mudado, quando a gente curado, quando a gente tem as nossas realidades modificadas por Cristo, a gente se comprometa com esse novo caminho. A gente se comprometa nesse caminho com Cristo. A gente se comprometa em viver isso dia após dia, momento após momento. Porque Jesus, Ele nos dá um novo caminho. Eu quero orar por você que me ouve, que precisa entender que Deus está te ouvindo. Talvez os barulhos da vida, os gritos, as vozes que tentam te calar, estão te dificultando crer nisso, estão te dificultando ter fé que Deus Ele te ouve, para que Deus Ele consiga trazer essa palavra para o teu coração. Meu irmão, Deus Ele está ouvindo o teu clamor, independente do barulho da tempestade, independente do movimento do mar, independente se o barco está balançando demais, Deus Ele está ouvindo o teu clamor. Então clame, meu irmão, clame a Deus, se coloque de pé, tenha uma fé que te coloca como agente, como aquele que reage, aquele que vai tirando de você aquilo que te impede de levantar. Você ainda não está curado, mas você está ficando de pé. Você ainda não está restabelecido, mas você está em direção a Cristo, porque isso vai acontecer, e é nesse caminho onde eu me coloco de pé e vou em direção ao Cristo, que existe um caminho de cura, de transformação, de restauração. Mas pode ser que você hoje precisa pedir para Deus aquilo que realmente você necessita. Você está pedindo muita coisa que não é aquilo que você necessita, porque você precisa olhar para o teu coração e entender quais são as necessidades realmente. O que realmente Jesus Ele tem que fazer na tua vida, o que realmente Jesus Ele tem que mudar no teu coração, o que realmente Jesus Ele tem que fazer de novo em você. Fale para Ele, meu irmão, coloque diante dEle, coloque diante do altar de Deus aquilo que Ele e somente Ele pode fazer na sua vida, e se comprometa com o novo que Deus vai fazer na tua vida, se comprometa com esse novo ser, curado, restaurado, transformado. E o texto vai dizer, transformado à imagem do Cristo. Se comprometa com isso, viva comprometido em ser discípulo, em ser aquele que quer seguir o Mestre, que quer fazer aquilo que o Mestre faz. Pai, obrigado por essa noite, por tantos louvores que cantamos, pela Tua palavra, Pai, porque não são poucas as vezes que diante de tantos desafios, nós sentimos que o nosso clamor não está sendo ouvido pelo Senhor. A gente ouve vento demais, barulho de onda demais, vozes demais externas que tentam nos calar, mas nós cremos que o Senhor é um Deus que está atento ao nosso clamor, ó Pai. Cria em nossos corações essa certeza constante de que precisamos clamar ao Senhor, porque o Senhor está atento ao nosso clamor, ó Pai. Mas também eu te peço, Jesus, para aqueles meus irmãos que não têm conseguido se levantar, não têm conseguido reagir aos ventos, aos gritos, às vozes, que o Senhor dê força,
para que eles possam reagir, para que eles possam levantar, para que eles possam caminhar em direção ao Senhor, ó Pai. Que diante de Ti, que nós possamos suplicar por aquilo que realmente precisamos, para que exista cura, para que exista mudança, transformação, alteração da realidade, mas isso só é possível se diante do Senhor nós clamarmos a Ti por aquilo que realmente nós precisamos, ó Pai. Nos dê força, nos dê sabedoria para nos comprometer com esse caminho de seguir a Cristo, de dar testemunho dos milagres de Jesus, de dar testemunho da cura que Jesus fez nas nossas vidas, ó Pai, para que outras pessoas possam também experimentar da sua existência um caminho de fé. Obrigado, Deus. Tome os nossos irmãos, tome a nossa igreja nas tuas santas mãos. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.